As escolas já estão a preparar-se para o regresso às aulas presenciais no próximo ano letivo, mas são ainda muitas as dúvidas quanto às orientações do Ministério da Educação. E Paula, bom dia. Quais são as principais preocupações da FEMPROF? Olá, muito bom dia. São sem dúvida inúmeras as preocupações, até porque 1,5 milhão de alunos aguardam o regresso à escola depois de terem estado em ensino especial desde 13 de março. As dúvidas são muitas, faltam funcionários, também alguns professores de risco e, por outro lado, várias medidas que foram enumeradas aqui hoje que não existe, de facto, a certeza absoluta que se possam vir a concretizar. Comigo, Mário Nogueira, este é um plano que foi apresentado ambicioso, por forma a que se garantam as condições sanitárias e, essencialmente, para que diminua a desigualdade entre os alunos. O que é que aconteceu desde março até agora? Pois o que aconteceu foi que de um momento para o outro as escolas fecharam, de um momento para o outro toda a gente teve que entrar em teletrabalho, houve muito que aprender, houve equipamentos que não existiam, houve um trabalho exigente que foi desenvolvido, mas chegamos ao final do ano e o que vemos é que, apesar do grande trabalho e da exigência com que nele se envolveram professores, os pais acompanhando os filhos e os alunos, as desigualdades dispararam, as aprendizagens ficaram muito aquém do que era necessário, os programas não se completaram, enfim, foi um ano atípico, como se costuma dizer, e, portanto, há que aprender com ele para perceber que o próximo tem que ser presencial. Mas o próximo só vai ser presencial, quer para recuperar dos déficits anteriores, quer para poder voltar à normalidade, se houver regras exigentes, desde logo de segurança sanitária. Exigentes, neste caso, basta que sejam aquelas, e que são as adequadas, parece-me, e corretas, que a Direção-Geral da Saúde defende e que, aliás, divulga no seu site como medidas preventivas para as escolas, que, curiosamente, depois, não são adotadas pelo Ministério da Educação nas orientações que chegam às escolas. O problema do distanciamento, em que o Ministério da Educação considera que pode ser de 1 metro, mas possível, e, portanto, volta ou continua a manter a dimensão das turmas como eram anteriormente. Os problemas da constituição de pequenos grupos, que, aliás, tem a ver com o que disse há pouco. A questão do resguardo, por exemplo, dos que são grupos de risco, desde logo professores, e serão muitos, serão alguns milhares, como sabemos, porque são um corpo docente envelhecido e, portanto, tem necessidade, muitos deles são pessoas já com doenças, têm necessidade de ser resguardadas na situação deste. Tocar neste ponto, qual é a média de professores que eventualmente possam ter que abandonar o ano letivo, uma vez que têm doenças de risco? Portanto, nós temos neste momento cerca de metade dos professores acima dos 50 anos. Ainda hoje saiu um estudo que dizia que acima dos 55 anos a possibilidade de risco aumenta bastante em relação aos de idade abaixo. E, de acordo com os números dos que têm doenças incapacitantes, dos que estão deslocados, daqueles que já não são deslocados, porque já residem nas zonas, enfim, onde tem a assistência médica, nós calculamos cerca de 10%, e 10% andará na ordem dos 12 mil professores, sejam pessoas com doenças de risco e que, portanto, não é por terem uma doença de risco que são mais facilmente contagiadas, mas, obviamente, que se estiverem numa turma com 30 miúdos, em que estão num contacto permanente, em que no primeiro ciclo, por exemplo, se retiram as máscaras, é evidente que se eles forem contagiados, o risco de terem problemas complicados aumenta muito. Só para concluirmos, quais são as medidas essenciais que a FEMPROF apresentou aqui e que considera que o Ministério da Educação tem que ouvir? Olha, numa síntese assim, dizer que, do ponto de vista da segurança sanitária, é acolher e cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde. Primeiro ponto. E era necessário que, se isso não acontecer, ou enquanto não aconteça, que a senhora Diretora-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, valide, coisa que não faz, aquelas que o Ministério apresenta e que se distinguem das suas. Do ponto de vista pedagógico, era preciso que o Ministério da Educação ouvisse as escolas, ouvisse os pais, ouvisse os professores, as organizações sindicais, ouvisse a comunidade educativa e aceitasse que as próprias escolas saberiam decidir quais as medidas adequadas, quer para recuperar os déficits anteriores, quer para poder continuar o ano letivo. E criasse os recursos, garantisse os recursos para que essas medidas possam concretizar. Isto, numa síntese, é o que bastaria para que tudo corresse bem. Muito bem, fica então aqui o apelo ao diálogo de Mário Nogueira, um apelo ao diálogo que vai também dirigido ao Ministro da Educação, uma vez que existe um guia prático, mas segundo o que foi dito aqui na conferência de imprensa, se houver diálogo, é provável que o início do ano letivo acabe por funcionar da melhor forma. Repórter Paula Castanho aqui em direto com as preocupações e propostas também da FEMPROF para a abertura do ano letivo. António Guterres está